se o universo estivesse tentando nos contar um segredo e nós só agora aprendêssemos a escutá-lo? Não uma mensagem em palavras, mas em moléculas. Não um grito, mas um sussurro vindo de um mundo distante. Um planeta oceânico, a 120 anos-luz daqui, girando na zona habitável de uma anã vermelha, que por anos foi apenas uma coordenada nos catálogos astronômicos. Até que o telescópio James Webb olhou para lá e o silêncio acabou. Prepare-se, pois o que você vai ouvir a seguir não é apenas uma história de telescópios e espectros de luz, mas sim os indícios mais fortes encontrados pela NASA de vida biológica fora do sistema solar. E quando chegarmos ao fim, talvez você perceba que K2-18b não mudou apenas a astronomia. Ele mudou o que significa estar vivo. Capítulo 1. O planeta que sussurra K2-18b. Um mundo oceânico a 120 anos-luz, orbitando uma anã vermelha na zona habitável. Durante anos, foi apenas um ponto silencioso nos catálogos astronômicos, um registro frio entre milhares de outros. Mas então, o James Webb apontou seus espelhos para lá, e o silêncio terminou. Na análise espectroscópica, surgiram as marcas de metano e dióxido de carbono. Interessante, sim. Previsível, talvez. Mas o verdadeiro choque veio depois. Entre os padrões de luz filtrada por sua atmosfera, apareceu a assinatura do dimetilsulfeto, uma molécula que, na Terra, quase sempre é produzida por organismos marinhos microscópicos. Não era apenas química, era quase poesia molecular, como se um aroma invisível tivesse viajado por anos-luz, atravessado o vácuo e agora estivesse nos contando um segredo. O tipo de assinatura que aqui surge quando pequenas criaturas aquáticas respiram e interagem com o oceano. Os cientistas, presos entre cautela e fascínio, reagiram com vozes contidas. A estatística, fria e impessoal, ordenava prudência. Poderia ser um processo geológico, um artefato de medição. Mas o instinto humano, treinado por séculos de busca, sussurrava outra coisa. Isso é vida, ou algo ainda mais extraordinário. Einstein, se estivesse aqui, talvez sorrisse levemente, balançando a cabeça e dissesse: a imaginação é mais importante que o conhecimento, mas o conhecimento nos leva a imaginar melhor. O Webb, no entanto, não trouxe apenas moléculas. Trouxe algo que não estava na pauta. Pequenas variações nos padrões de absorção, quase imperceptíveis, mas consistentes. Oscilações que não combinavam com modelos atmosféricos conhecidos. Algo estava modulando aquela luz de forma sutil, quase intencional. E aqui, a mente se divide. Poderia ser um fenômeno natural ainda não catalogado, ou seria o eco distante de uma atividade organizada? Se fosse natural, já seria fascinante. Mas se não fosse, estaríamos prestes a olhar para um reflexo de nós mesmos, moldado por mares alienígenas e céus estranhos. Cambridge, NASA, ESA, todos mergulharam nos dados. Reuniões atravessaram madrugadas. Cada nova simulação não eliminava o mistério, apenas aprofundava a sensação de que algo ali não se encaixava. Não era como descobrir um novo planeta. Era como receber uma carta, escrita em uma língua que quase reconhecemos, mas ainda não conseguimos traduzir. Imagine estar diante de uma mensagem e sentir que o significado está à beira de explodir em clareza, mas algo o mantém escondido. É assim que a ciência se sente agora diante de K2-18b. Uma ansiedade silenciosa, um nervosismo que mistura desejo e medo, esperança e dúvida. Porque se for vida, não estamos apenas descobrindo um novo capítulo da biologia. Estamos abrindo uma porta para uma nova forma de existência.
e talvez para uma nova forma de comunicação. Mas o que o Webb registrou na última varredura, algo que até agora permanece restrito aos olhos de poucos, é o tipo de dado que pode abalar a própria definição de estar vivo. E quando você souber, talvez nunca mais olhe para o céu da mesma forma. Capítulo 2. A luz que carrega. Segredos. Quando olhamos para uma estrela distante, vemos muito mais do que luz. Vemos o eco de sua história, a dança invisível entre sua energia e os mundos que a orbitam. E no caso de K2-18b, essa dança revelou movimentos que não deveriam estar ali. O James Webb não apenas detectou gases, ele mapeou variações sutis na luz filtrada pela atmosfera. Microflutuações, quase como uma pulsação. Padrões repetitivos, mas não perfeitamente regulares, como se algo vivo estivesse interferindo de forma não aleatória. Os algoritmos que processam os dados tentaram ajustar essas oscilações a modelos conhecidos: marés atmosféricas, ventos supersônicos, tempestades químicas. Nada se encaixava com perfeição. Era como tentar encaixar uma peça de quebra-cabeça que parece correta, mas deixa uma fresta imperceptível, suficiente para incomodar a mente treinada de um cientista. No entanto, o Webb foi além. Analisou a profundidade espectral em diferentes momentos orbitais, e foi aí que surgiu algo ainda mais inquietante. A presença de moléculas parecia variar levemente conforme o planeta girava e se deslocava diante de sua estrela. Como se houvesse regiões específicas na superfície ou sob a superfície que contribuíssem mais para essa assinatura química. Essa variação não deveria ser tão acentuada num mundo onde a atmosfera e o oceano se misturam de forma global. Era quase como se algo estivesse concentrado em pontos específicos, agindo de maneira localizada. A possibilidade mais ousada e também a mais temida começou a ser sussurrada em reuniões a portas fechadas. Podemos estar observando zonas ativas de produção biológica. A prudência científica manda esperar, simular, recalibrar, tentar encontrar explicações puramente físicas ou químicas. Mas no silêncio das madrugadas, alguns pesquisadores admitiam para si mesmos: talvez estejamos vendo um planeta onde a vida não é um acaso, mas uma consequência inevitável. Eu costumo dizer que a natureza não desperdiça oportunidades. Se existem oceanos líquidos, energia e moléculas complexas, o resto é apenas uma questão de tempo. E tempo é algo que o universo tem de sobra. Mas a história de K2-18b estava apenas começando. Porque na última sessão de observações, o Webb captou algo que não se explica apenas com química ou dinâmica atmosférica. Algo tão improvável que até mesmo mencionar sua possibilidade provoca desconforto. Se for o que alguns pensam, não estaríamos apenas diante de sinais de vida. Estaríamos diante de sinais de intenção. E a diferença entre uma e outra é a diferença entre descobrir um coral alienígena e receber um aceno de boas-vindas. Mas antes de você decidir no que acredita, precisa saber o que aconteceu quando o Webb focou sua atenção numa única passagem orbital de K2-18b. Um instante em que todos os modelos falharam e o universo pareceu piscar para nós. Capítulo 3. O abismo silencioso. Há momentos na ciência em que o silêncio pesa mais do que qualquer dado. Momentos em que não é a resposta que assusta, mas a ausência dela. Foi exatamente isso que aconteceu quando James Webb registrou aquela passagem orbital crítica de K2-18b. Durante minutos preciosos, sua luz foi filtrada pela atmosfera do planeta, revelando um espectro quase perfeito. Quase, porque no meio de linhas e padrões esperados, surgiu uma lacuna, um intervalo escuro, um espaço onde deveria haver informação, e não havia nada. Pense nisso. A luz viajou por 120 anos-luz, atravessou o espaço vazio, passou pelo filtro de gases e, ao chegar até nós, trazia um vazio inexplicável.
Era como receber uma página arrancada de um livro cósmico. Primeiro, a equipe pensou em falha técnica, sensores defeituosos, ruído eletrônico, interferência solar. Tudo foi testado, tudo falhou em explicar. O vazio permanecia, e o mais inquietante, ele não era aleatório. O intervalo aparecia exatamente no ponto onde, em observações anteriores, havia uma discreta assinatura de dimetilsulfeto. Era como se naquele momento algo tivesse escondido essa informação. Você pode imaginar o peso dessa constatação. Não é apenas o que se vê, mas o que se deixa de ver. E o porquê. Na ciência, lacunas intencionais são quase um tabu. Mas aqui estava uma, pairando no abismo entre dado e mistério. Alguns propuseram uma hipótese ousada. E se essa ausência fosse, paradoxalmente, um tipo de presença? Não um erro, mas um sinal. Uma marca deixada não pelo acaso, mas por um processo deliberado. O silêncio, afinal, pode ser um idioma. E se for, talvez K218b tenha acabado de sussurrar algo que ainda não sabemos traduzir. Imagine Einstein observando esses gráficos. Ele talvez franzisse a testa e dissesse: o universo raramente fala em linha reta. Ele prefere metáforas. E talvez esse vazio seja justamente isso, uma metáfora física para algo que não queremos ou não estamos prontos para entender. Porque, se for intencional, implica que há consciência por trás daquele oceano distante. E consciência implica escolhas. Escolhas de quando falar e de quando calar. A última reunião sobre esse dado terminou em silêncio absoluto. Ninguém quis encerrar com conclusões definitivas, mas todos saíram com a mesma sensação. Algo ou alguém naquele mundo oceânico sabe que estamos olhando. E quando o Webb voltou seus espelhos para lá na observação seguinte, o que ele registrou não apenas quebrou modelos, quebrou a noção de que estamos sozinhos nesse abismo cósmico. Capítulo 4. O sinal que não devia existir. A nova sessão de observações do James Webb começou como qualquer outra. Mesmos protocolos, mesmas calibrações, mesma frieza de quem está acostumado a trabalhar com distâncias inconcebíveis. Mas dessa vez, os gráficos não vieram frios. Eles queimavam. Logo nas primeiras leituras, um padrão surgiu. Não era químico, não era térmico, era rítmico. Uma sequência de variações espectrais repetidas, quase como o compasso de uma melodia. Pequenas oscilações na absorção de luz, perfeitamente espaçadas no tempo. Os cientistas tentaram encaixar aquilo em fenômenos naturais, pulsações atmosféricas, correntes oceânicas, efeitos gravitacionais. Mas nenhum processo físico conhecido produz um ritmo tão preciso, com intervalos invariáveis. Era como se o planeta estivesse emitindo um pulso, um batimento cósmico. E então veio o golpe final. Ao transformar esses dados em frequência sonora para análise, surgiu algo impossível de ignorar. O som não era ruído branco, não era aleatório, era estruturado. 3 pulsos curtos, 2 longos, 3 curtos. Não era música, não era vento, era código. A sala de controle ficou em silêncio, exceto pelo som metálico da sequência repetindo. Um engenheiro, meio em choque, murmurou: isso parece uma assinatura. Não uma assinatura de moléculas, mas uma assinatura de intenção. Alguém ousou sugerir que poderia ser uma forma primitiva de comunicação. Não no sentido humano, mas no sentido universal. Um padrão reconhecível que atravessa espécies, culturas e até mundos. A matemática. O mais perturbador. A frequência com que esses pulsos chegavam correspondia exatamente ao intervalo que no capítulo anterior havia aparecido como vazio nos dados. O silêncio e o sinal eram partes do mesmo fenômeno. Se era coincidência, era a coincidência mais impossível já registrada pela astrofísica. Se não era, então K218b não estava apenas refletindo a luz de sua estrela. Estava respondendo.
Na ciência, nada se afirma sem prova, mas às vezes a própria dúvida se torna a prova mais intrigante. E nesse momento, havia mais dúvidas do que explicações. Eu me pergunto, e pergunto a você, o que é mais assustador? Olhar para o universo e não ver ninguém? Ou perceber que alguém, muito distante, pode estar olhando de volta? E quando o Webb registrou o último pacote de dados dessa sequência, algo aconteceu que fez os cientistas esquecerem do código, do ritmo, de qualquer teoria, porque o sinal não apenas continuou, ele mudou. Capítulo 5. A resposta. No instante em que o sinal mudou, a sensação na sala não era mais de descoberta, era de alerta. O compasso regular se desfez, como se a fonte tivesse percebido que estávamos prestando atenção. As variações espectrais começaram a formar padrões mais complexos. Não eram mais pulsos isolados, mas cadeias longas, irregulares e, estranhamente, simétricas. Era como assistir a um idioma sendo falado em câmera lenta, sílaba por sílaba. Os computadores tentavam interpretar. Os algoritmos de detecção de padrões giravam no limite, mas não havia banco de dados no planeta capaz de dizer com certeza: isso é artificial. Ainda assim, cada fibra do instinto humano gritava que era. Então veio o detalhe que ninguém estava preparado para ver. Entre as sequências, surgiu uma repetição específica. 2 picos de intensidade, uma queda abrupta e depois um pulso prolongado. Um cientista com voz trêmula reconheceu. É o mesmo padrão usado na codificação de resposta em protocolos de comunicação interestelar. Era como se algo, em um mundo a 120 anos-luz de distância, estivesse dizendo: entendemos. E nesse momento, um silêncio profundo tomou conta de todos. Porque se aquilo era realmente uma resposta, então significava que alguém, em algum ponto daquele oceano distante, sabia que estávamos aqui. O dilema emergiu rápido. Responder ou ficar quietos? Responder significaria assumir um risco existencial. Ficar em silêncio significaria desperdiçar o maior contato da história. A decisão não cabia apenas aos cientistas. Seria uma questão para toda a humanidade. E é aí que o mais desconcertante aconteceu. Antes que qualquer consenso fosse alcançado, o sinal parou, de repente, como se a outra parte tivesse se retirado da conversa. Por alguns minutos, ninguém respirou direito. Parecia que tínhamos perdido algo irrepetível. Mas, ao analisar os últimos pacotes de dados, surgiu um último detalhe, um feixe espectral, tão fraco que quase passou despercebido, mas que, convertido em som, se revelou como uma única nota contínua, uma nota que acelerava, como um eco se aproximando. O que significa? Não sei, mas posso dizer que para muitos naquela sala, a ideia de estarmos sozinhos no universo morreu ali. E se sob aquelas águas eternas houver algo que respira, se move e talvez nos observa? E se nesse instante, enquanto olhamos para lá, eles também estejam olhando para cá? A ciência nos dá dados, mas os dados, neste caso, dão algo mais. A sensação inquietante de que acabamos de abrir uma porta para o desconhecido. Não sabemos se o que está atrás dela é vizinho ou estranho, amigo ou indiferente. Mas uma coisa é certa: o universo não é tão vazio quanto pensávamos, e talvez nunca tenha sido. O que o James Webb encontrou pode ser apenas o começo, ou o aviso. Comente o que você acredita estar lá. Compartilhe com quem não teme olhar além. E inscreva-se no canal Einstein Explica, porque a próxima revelação pode ser ainda mais impossível de ignorar.